noite. Boa noite. A paz, irmãs, tudo bem? Nós estamos no mês de agosto e, para quem não sabe, todas as quintas-feiras nós estamos numa série que se chama Encontro com o Sonho. Já acho que é a quarta ou quinta-feira que nós ministramos sobre isso. E hoje, apesar de ser um culto nosso, de mulheres, mas nós vamos dar continuidade a esse tema também. E o Senhor ministrou comigo que hoje nós vamos falar sobre encontrar com o sonho, sim. Mas o Espírito Santo me falava muito forte sobre medo nessa noite. E o que ele trazia para nós é: o medo paralisa o sonho. Quantos sonhos, quantas coisas, quantos propósitos que Deus tem para mim, para a sua vida, para a nossa vida, e nós somos paralisadas pelo medo. Medo do que já não deu certo, medo dos nossos erros, medo da nossa história. E nós vamos falar um pouco mais aí sobre isso, mas antes eu não sei se nós temos pessoas novas aqui também, Mas você vê que hoje, e talvez você não saiba, mas nós aqui sabemos muito bem, Mas nós fazemos parte de uma casa de sonhos. A nossa casa inspira sonhos. O nosso pai é um inspirador de sonhos, Quantas de nós, olha, aqui qualquer uma poderia vir e falar alguma coisinha, eu tenho certeza. Mas quantas de nós aqui chegamos muitas das vezes cansadas, desacreditadas, Quantas de nós chegamos e falamos assim: não quero fazer nada, eu só quero ficar sentadinha aqui no meu canto, porque eu não fui chamada para fazer nada, Quantas de nós chegamos presas, chegamos doentes, chegamos feridas, e aqui nós temos os nossos sonhos ativados. E você pode falar de sonho desde coisas pequenas, coisas pessoais, até coisas grandes, Um passaporte que você tira, uma viagem que você faz, um casamento, uma gravidez, uma família, um ministério, uma cidade que Deus confia. Olha só quantas coisas Deus já tem falado e ministrado conosco. Nós somos revolucionárias inteligentes. Nós somos chamadas para declarar que Taubaté é uma terra de adoradores. Nós fomos chamadas para ser transformadores do mundo. Nós somos chamadas para ser mulheres de dimensão mundial. E tantas coisas, tantas palavras. E às vezes você pode receber isso e falar assim: mulheres de dimensão mundial, mas eu? Quantas de nós às vezes chegamos aqui desacreditadas, cansadas e falam: não, isso aí não é para mim. Eu não consigo acessar porque a minha história, porque os meus erros, porque as minhas falhas. Quantas de nós, quando chegamos aqui, temos os nossos sonhos e os sonhos de Deus ativados, E eu quero dizer que você está hoje numa casa onde encontra esse sonho. Você faz parte de uma casa que sempre vai te levar ao encontro do sonho de Deus. Sempre. Você querendo ou não, você vai ser levada a cumprir o sonho de Deus. E aí o maior desafio da minha vida e da sua vida é querer cumprir esse sonho. Porque esse sonho já está sobre nós. Agora, será que nós queremos cumprir esses sonhos? Será que nós não ficamos travadas, paralisadas nos nossos traumas, nas nossas histórias, nos nossos erros, nas nossas falhas? Às vezes a gente fica presa muito ao ontem, ao que passou, ao que aconteceu, e nós não queremos e não temos disposição para cumprir esse sonho. Abra sua Bíblia comigo lá em Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. É um texto bem conhecido, eu gosto bastante particularmente. Isaías 43, a partir do 18. Isaías 43, 18. Fala assim, esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo. Vocês não o percebem. Amém?
Não vivam do passado, eu estou fazendo uma coisa nova. Será que você não pode perceber? E muitas das vezes a gente não consegue perceber mesmo. Muitas das vezes Deus está falando e a gente não percebe. Há quanto tempo, né? Alguns dias aí, mais de um mês, Deus tem nos falado, eu estou fazendo uma coisa nova, são dias de cumprimento. Será que você não percebe? Eu estou fazendo uma coisa nova, são dias de favor, de graça. Será que você não consegue perceber? Ou então, eu estou fazendo uma coisa nova, são dias de repente, de uau, de upgrade. Será que você não consegue perceber? Quantas coisas Deus está fazendo, quantas coisas Deus está falando, e nós não estamos percebendo. Às vezes a gente não consegue perceber as coisas novas que Deus está gerando, que Deus está fazendo, que Deus está falando, porque nós ainda estamos presas aos nossos traumas, ao ontem, ao que Deus não fez, ao que deveria ter feito, mas não fez como eu imaginava, ao que eu esperava que Ele tivesse feito, mas Ele não fez bem assim, né? E eu falo isso com muito carinho, sabe? Porque essa palavra Deus já tem ministrado comigo já há alguns 10 dias, eu estou sendo remoída por dentro. Remoída? É, né? Acho que é. Remoída por dentro. Porque ela primeiro corta aqui, né? Primeiro Deus fala aqui. Né? E aí, quantas experiências negativas que você teve, que você não consegue virar a página, que você não consegue passar, você não consegue perceber que Deus está fazendo uma coisa nova. Então, quer ver um exemplo? Quantas pessoas já tiveram, de repente, uma empresa falida? Abriram suas empresas, colocaram investimento, dinheiro, tempo, funcionário, e a empresa faliu. E aí essa pessoa não tem a disposição ou não tem a coragem de abrir um outro negócio de novo, porque tem medo. Porque já deu errado uma vez, agora vai dar errado de novo. E aí a pessoa prefere se fechar e falar, não, eu vou continuar com as minhas coisinhas aqui mesmo, né, caseiro, não precisa fazer nota, não precisa abrir PJ, né, faço aqui. E a pessoa não cresce, por medo, porque já deu errado uma vez. Né? E olha só, quantas pessoas, né? Eu, né? De repente você teve uma gestação que não foi aquilo que você esperava. Uma gestação traumática, com complicações, e aí você engravida de novo. Aí o primeiro pensamento vem, vai acontecer tudo de novo. Eu falo porque isso aconteceu comigo, né? Faz 15 dias, 20 dias que eu descobri que eu estou grávida de novo. E no momento que eu vi o teste, nossa, eu chorei, eu vibrei, e daí quando passou aquela euforia, eu pensei, meu Deus, mas vai acontecer tudo de novo. Porque eu era estéril, para quem não sabe, é novo aqui, né? Eu era estéril, eu não podia ter filho, óbvio, né? Estéril, e Deus me deu um útero novo. Deus me deu um útero completamente novo, com a espessura que precisava ser, completamente novo. Como a gente já ministrou aqui, não tinha nem cheiro de fumaça, né? Completamente novo. E eu gerei. Só que foi uma gestação meio conturbada, né? Não foram 9 meses de gravidez. O meu filho nasceu com 33 semanas. Um parto prematuro, complicado, de bastante risco. A gente não sabia se ele estava vivo, se estava morto. Quando ele nasceu, ele ficou 28 dias internado. Então, eu fui embora, sem bebê, sem barriga, né? E visitava meu filho todo dia, 3 vezes por dia. Aquela coisa, né? E aí, quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida de novo, o primeiro pensamento é, vai acontecer tudo de novo. Por quê? Porque deu errado não, né? Porque não aconteceu como eu esperava numa vez, vai ter que acontecer de novo, né? Quantos de nós, de repente você cometeu um aborto e acha que Deus não vai abençoar os seus filhos agora, porque você cometeu um aborto, e aí você fica pensando que Deus não vai abençoar os seus filhos. Quantas pessoas sofreram com paternidade de pai, da terra mesmo, e têm dificuldade de se relacionar com seus líderes, porque acham que os seus líderes vão fazer as mesmas coisas, o mesmo abuso, o mesmo regimento, o autoritarismo que os seus pais fizeram, e a pessoa prefere não se envolver com a paternidade. Quantas pessoas tiveram uma vida difícil e acham que seus filhos vão repetir uma vida difícil de novo? Quantas pessoas são alvos de maldições hereditárias e acham que os seus filhos vão repetir maldições hereditárias? Quantas pessoas, né, mulheres que foram abusadas e acham que suas filhas vão ser abusadas também, porque aconteceu com ela, né? Não é porque você foi abusada que a sua filha também vai ser. Não é porque na sua família tem um caso de homossexualismo que o seu filho vai cometer
vai cometer o mesmo erro, andar pelo mesmo caminho, trilhar a mesma coisa. E essa semana eu me vi um pouco assim, agitada na alma por isso. Porque algumas coisas eu comecei a lembrar e falei, nossa, mas eu já sofri com isso, eu tenho maldição hereditária nisso, e minha família com isso, achando que os meus filhos fossem repetir as mesmas coisas que eu passei. E aí esse medo nos paralisa. Esse medo nos impede de viver o sonho, de se encontrar com o sonho, de cumprir o sonho de Deus. Porque nós ficamos paralisadas. Nós não queremos voltar, nós não queremos tentar de novo. E eu quero que você repita assim comigo: o meu passado não determina o meu futuro. Você acredita nisso, sinceramente? Então eu quero que você repita isso com mais convicção. Profetize isso para a sua alma. Profetize isso para a sua alma. Fala assim: o meu passado não determina o meu futuro. Amém? O que você passou, o que você errou, os erros que você cometeu, as suas falhas não podem determinar o seu futuro. Amém? Porque senão a gente fica presa, senão a gente fica paralisada e não tem um encontro com o sonho que Deus quer que nós tenhamos. Deus está fazendo coisas novas. Será que você não consegue perceber? Esquece o que passou, esquece o que se errou, esquece o que não deu certo. Eu estou fazendo uma coisa nova. Novo é novo. Novo não tem nada a ver com o velho. Novo é novo. E às vezes a gente fica com medo e o medo nos paralisa. Sabe que teve uma vez, não faz muito tempo, que o pastor Djalma Toledo, ele veio aqui e ele leu aquele texto em Jó 3, você não precisa ler, mas fala assim: o que eu mais temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu, não tenho paz, não tenho tranquilidade, não tenho descanso nenhum, somente inquietação. E ele fez uma analogia que eu achei bem legal. Ele falou assim: sabe aquela pessoa que morre de medo de cachorro? Ela morre de medo de cachorro. Se ela chega na casa de alguém que tem cachorro, ela não consegue disfarçar. E o cachorro vai e avança nela. Por quê? O cachorro percebe que ela tem medo dele. E aí ele vai para cima dela mesmo. Agora, se você entra toda bonitona na casa, ele não vai nem perceber. Mas se você demonstra medo, o cachorro te morde, não é assim? E ele fez uma comparação, e ele falou assim: o medo atrai o cão. Né, Satanás. Quando eu demonstro medo, eu estou atraindo ele. E uma vez o que pregou isso, ele falou que o medo é alimento, é arma, é ferramenta para o meu inimigo. Porque daí ele vê onde eu sou mais vulnerável. Ele fala: aqui eu ataco, ela tem medo. Né? E todas as vezes quando a gente tem medo de alguma coisa, aquela coisa acontece. Por quê? Porque atrai mesmo. Né? Então a gente não pode ter medo. É claro que o medo de preservação é uma coisa, né? De correr risco, de coisas radicais, isso é saudável. Mas o medo que paralisa, você não pode ter, eu não posso ter. Né? Pessoas dirigidas pelo medo, com frequência, elas sempre vão estar privadas de experimentar coisas novas com Deus. Coisas novas com Deus. E o apóstolo L pregou isso não tem muito tempo também. Né, que ele falou assim: quando eu entrego alguma coisa velha para Deus, eu tenho que correr o risco que Deus vai me dar algo melhor e algo novo. Só que a gente não quer entregar o velho, porque a gente não quer correr risco com Deus. Só que Deus sempre devolve algo muito maior e muito melhor, coisa que não subiu ao nosso coração, você não pensou, você não imaginou. É isso que Ele tem para nós. Amém? Agora abra sua Bíblia lá comigo, lá em Números 14. Você deixa um pouquinho aberto, nós vamos falar um pouquinho desse texto. Números 14. O medo impediu um povo de Israel que tinha uma promessa. O medo impediu que eles herdassem e entrassem na terra, que era prometida para eles. Lá em Números 14. Enquanto você abre, aí nós só vamos contextualizar. O que eu vou falar está em Números 14 e Números 15. Obviamente a gente não vai ler porque é muita coisa. Né? Mas aqui é uma história super conhecida, onde Moisés envia 12 espias para espiar a terra. Você lembra disso? 12 espias, vêm à mesma terra, vêm a mesma coisa, as mesmas dificuldades, né? A mesma coisa, o cenário era o mesmo.
E quando os 12 voltam, 10 voltam trazendo um cenário, um relatório péssimo, pessimista. A gente foi, a gente até trouxe uma amostra de um fruto aqui, mas é o seguinte, não dá para nós. Só tem gigante, os muros são altos, o povo são só povo de guerra, para nós não dá, é impossível que a gente ganhe essa. Vamos desistir. E começou a contaminar todo o povo com medo. Não dá, não vamos, não vai dar. Contaminaram os outros com medo. E 2 viram a mesma coisa, mas eles não falavam isso. Caleb, um deles. Ele falou, não, peraí, realmente, é um povo numeroso, né? É uma fortaleza, mas eu sei que se Deus for com a gente vai vencer sim, vai conseguir sim. Mas os outros alimentavam a história de que não vai dar. E deixaram o medo contaminar todo o povo. Quando viu, o povo todo estava querendo desistir. Falou assim, não, vamos escolher um outro líder e nós vamos voltar para o Egito. Você imagina, eles estavam praticamente na porta da terra prometida. Praticamente a porta de encontrar com o sonho. Praticamente a porta daquilo que Deus estava querendo fazer, produzir, tinha prometido. Estavam na porta. E deixaram o medo contaminar de uma tal forma que eles falaram assim, não, nós vamos voltar. Nossa, mas você está aqui, está tão pertinho. Não, nós vamos voltar, porque não dá. E lá em Números 14, no versículo 2. Olha só, eles falam assim. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Eles estavam com tanto medo, tão amedrontados, na porta da promessa, ali, pertinho já. E mesmo assim, eles pensaram assim, nossa, se a gente tivesse morrido no Egito, seria melhor. Se a gente tivesse morrido, seria melhor, porque no Egito eu tinha controle, no Egito eu sabia, né, onde que eu pisava, eu tinha ali a comidinha de todo dia, eu tinha a melancia, eu tinha o alho, eu tinha a cebola, né? E quantos de nós fazemos isso? Você está à porta de cumprir o que Deus quer para a sua vida e você é paralisado pelo medo. E você fala, não, acho que eu vou ficar aqui mesmo. Esse negócio aí de reino não é para mim. Esse negócio de governar, dimensão mundial, não é para mim. Mas você está à porta. E você é privado. Pelo medo, você é paralisado. E aí lá no 14, 11, vai lá no 11. E o Senhor disse assim, até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles? O povo estava tão acostumado a ser escravizado no Egito, que quando eles estavam deparados com o sonho, deparados com o propósito, deparados assim, muito próximo de cumprir aquilo que Deus havia chamado, eles se lembravam do Egito. Porque no Egito eles foram escravos, porque no Egito eles não conseguiam, porque no Egito eles serviam. Eles não conseguiam ver que eles estavam prestes a cumprir, eles só pensavam no passado. A minha história de escravidão, a minha história de serviço, a gente não vai conseguir. E aí Deus fica bravo, ele fala, até quando? Até quando esse povo vai ser teimoso? Até quando eles vão me tratar com pouco caso? Não sou eu que estou alimentando, não sou eu que estou fazendo milagres, não sou eu que estou mostrando sinais de cuidado o tempo todo. E a gente faz isso com Deus, porque nós estamos à porta de grandes coisas. Amém? Você e eu estamos à porta de grandes coisas. Eu não sei se você consegue perceber, mas Deus está fazendo coisas novas. Talvez você não consiga perceber, talvez eu não consiga perceber, mas Deus está fazendo coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. Larga a sua história, larga seu histórico negativo. Abra mão de ser escravizado com pouco. Coloca a sua mão assim sobre a sua mente, eu quero orar. Senhor, nessa hora eu quero orar, Senhor, sobre cada mente aqui, Senhor, sobre a nossa mente, Deus. E nós queremos romper, Deus, o espírito de escravidão, o espírito de miséria, um espírito, Deus, onde consegue nos aprisionar, consegue nos paralisar, consegue nos escravizar com tão pouco, Senhor. Nessa hora, Senhor, profeticamente, Senhor, nós queremos romper, Deus, com tudo aquilo que nos paralisa,
Com todo pensamento de Egito, com todo pensamento pequeno, Senhor, nós rompemos agora em nome de Jesus. E nós queremos dizer, Senhor, que nós queremos o Teu novo. Nós abrimos mão, Senhor, de histórias passadas, de históricos negativos. Tudo aquilo que nos aprisionava, Senhor, tudo aquilo que nos trazia medo, nós abrimos mão, nós quebramos agora em nome de Jesus. E nós profetizamos um tempo novo. E nós, Deus, profetizamos que nós queremos, estamos abertos, Deus, para uma mente nova. Que a mente de Cristo, Senhor, venha reinar sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãs? Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo. Repete isso comigo. Deus está fazendo algo novo. Amém? E fala assim para quem está aí do seu lado. E dá uma chacoalhada nela para ver se ela acorda. Fala assim: irmã, abrace o novo. Abrace o novo. Vai de encontro ao novo. Vai correndo para o novo. O que você quiser falar aí. Amém? E eu quero falar rapidamente agora de uma mulher que tinha tudo para não receber o novo. De uma mulher que tinha tudo para não acreditar mais que Deus poderia fazer algo novo. Essa mulher foi Noemi. Né? Você não precisa... pode abrir lá em Ruth 4. Já deixa aberto aí, nós vamos contextualizar essa história. Noemi, ela vivia em Belém com a sua família. Ela era casada com Elimeleque. Tinha 2 filhos. Vamos ver o nome deles aqui. Malom e Quilion. Com esses nomes tem que ler, né, gente? Ela era casada, ela tinha 2 filhos e ela morava na cidade de Belém. E Belém significava a casa do pão. Repete comigo, a casa do pão. Belém era a casa do pão. E ela tinha uma vida muito próspera, muito tranquila, muito estável, até que a casa do pão teve fome. Até que a fome veio sobre Belém. E ela com a sua família sai em busca de alimentos, de sobrevivência e vai para Moabe. E lá em Moabe, ela perde seu marido. Né? Ela perde seu marido e se torna viúva. Depois os seus 2 filhos casam com 2 moabitas, Ruth e Orfa. E depois que eles casam com elas, eles ficam 10 anos casados com elas. Depois de 10 anos, essa mulher, Noemi, perde os 2 filhos. Então Noemi tinha acabado de perder o marido, acabado não, né? 10 anos atrás. E depois perdeu os 2 filhos. Ela estava completamente sozinha. Só que o tempo de fome passou. E ela resolveu voltar para a casa dela, voltar até a casa do pão, voltar até Belém. E ela volta. E as noras dela querem segui-la. E ela fala: não, pode ir embora, fica aqui. Nem se eu tivesse um filho agora, se eu tiver um filho agora, até ele crescer, até ter idade para casar com vocês não vão ter muita coisa comigo. Uma delas beijou e foi embora. E a outra não. Aí é aquele texto de cartão de convite, né, de casamento. Onde fores eu irei, onde repousares repousarei, o teu Deus será meu Deus. Né? É esse aí. E aí Ruth fala: não, eu vou com você até o final. E Ruth vai com ela. Quando ela volta para Belém numa situação completamente diferente que ela saiu. Você concorda? Ela saiu de lá, ela tinha um marido e 2 filhos. Uma família próspera, consolidada, estável. Ela volta viúva, sem os 2 filhos e com uma nora. Quando ela sai de lá, ela sai com o nome de Noemi. Noemi significa amável, muito agradável. E quando ela volta para lá e as pessoas falam: olha, Noemi está vindo. Ela fala: não me chama mais de Noemi. Meu nome agora é Mara, que significa amarga. Olha a situação dessa mulher. Ela sai amável, ela sai cheia de esperança, mas acontece um monte de coisa ruim, uma maré, uma fase na vida dela. E quando ela volta, até o nome dela é trocado. Ela fala: não me chame mais de mulher amável, agora eu sou amarga. Muitas coisas ruins me aconteceram. E essa mulher amarga, Mara, Noemi, quando volta, ela tinha tudo. Você concorda? Se você e eu, se nós estivéssemos na pele dela, o que você pensaria? Quais seus questionamentos diante de Deus? Né? Quando acontece uma coisinha assim com a gente já vai reclamar com Deus. Você imagina essa mulher, quantas perguntas? Sem o marido e sem os 2 filhos.
né? Imagina a dor de perder um filho. Agora imagina a dor de perder 2 filhos e o seu marido. E essa mulher, imagina quantos questionamentos na cabeça dela. Será que o senhor me ama? O senhor não está vendo o meu sofrimento coisa nenhuma. O senhor não se importa comigo? Quantas coisas ela poderia pensar e pensou, né? Quantas coisas. Mas nesse momento ela poderia ter pego toda a história dela e falado, não, eu não vou tentar de novo. Eu não vou abraçar o novo. Eu vou ficar por aqui mesmo e eu vou esperar a morte. Ela poderia fazer isso. Mas ela não fez. Ela volta até lá, sozinha, só com a sua nora. E lá ela restaura, ela restitui toda a sua vida. Mas sabe como que ela faz isso? Deus é tão misericordioso, tão lindo, que Ele levantou Ruth para ser uma ferramenta de esperança para aquela mulher. E às vezes nós estamos em situações difíceis como ela. Não a perda de um marido, de 2 filhos, mas divórcio, filhos nas drogas, no homossexualismo. Eu não sei qual a situação de morte que você pode estar agora. Mas uma coisa eu sei, que Deus sempre levanta Ruth. Deus sempre levanta uma ferramenta de esperança para a sua vida, para fazer você começar de novo, para fazer você tentar de novo, para você ser restaurada de novo naquilo que você perdeu. E sabe o que pode ser Ruth? Hoje eu estava falando com a Leila, ela falou isso, vou até repetir ela. Ruth pode ser a minha vida aqui hoje. Ruth pode ser, enquanto eu falo, eu posso estar te alimentando profeticamente de esperança. Ruth pode ser a paternidade. Que você chega acabada, cansada, destruída e fala, não, eu não quero mais nada. Eu só quero ficar quieta. Não mexe nessa ferida, eu quero ficar quieta. E aí a paternidade vem e enche você de esperança e fala, não, vai dar certo. Não, vamos lá, Deus vai restaurar, Deus vai restituir, Deus vai fazer algo novo na sua vida. E Ruth foi essa ferramenta de esperança que ela precisava. E todos nós, escute bem isso, todos nós temos uma ferramenta de esperança para as nossas vidas. Todas nós temos uma Ruth que é levantada por Deus para estar conosco. Todas nós. Você vendo ou não, você percebendo ou não, mas para um pouquinho e pensa, com certeza você tem uma Ruth aí. Alguém que está te moldando, alguém que está te fortalecendo, alguém que está enchendo o seu espírito de esperança. Alguém que às vezes está até te empurrando. Não, nós vamos junto, mas você vai comigo. Todas nós temos uma Ruth. Fala assim, abraço novo. Abraço novo, amém? E quando a gente passa por uma situação complicada, os nossos olhos não conseguem ver o que vem depois da situação complicada. Não é assim? A gente só vê a tormenta. Lá em Salmos 30, o salmista fala um texto muito clássico, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Sempre depois de uma tempestade vai vir a alegria. Só que quando a gente está numa situação difícil, uma situação de morte, uma situação de luto, os seus olhos naturais não conseguem ver o tempo, o dia da alegria. Você só vê a noite do choro. Mas eu quero te falar uma coisa. A noite passa. Não é assim? A noite passa, as horas passam, daqui a pouco é dia de novo. Daqui a pouco você está num tempo de dia da sua vida. Amém? Toda noite passa. Você não vai morrer na noite chorando, não. E agora o tempo da fome passou. E ela resolve voltar. E aí o fim da história nós já conhecemos, né? Nós não vamos gastar tempo nisso. Mas Deus levanta Boaz. Boaz se casa com Ruth, né? E Boaz ele era um parente falecido do seu sogro, né? Então era parente distante de Elimeleque. Não era nada da Noemi, era de Elimeleque, na verdade. E ele é muito próspero, muito bondoso, muito generoso, e Deus levanta ele para se casar com Ruth. Ele se casa com Ruth. E presta atenção aqui. Aqui está uma chave. Boaz se casa com Ruth. E Deus permite que Boaz e Ruth tenham um filho. E quem vai cuidar desse filho? Abre lá comigo, Ruth 4, 16 e 17. Ruth 4, acho que você já abriu aí, né? 16 e 17, diz assim: Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebravam o seu nome, Noemi,
e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. E por que as vizinhas celebravam o seu nome e falavam assim: Noemi tem um filho, se o filho não era dela, era de Ruth, na verdade. Em algumas versões, essa parte aí, pôs o menino no colo. Em algumas versões você pode ler que isso significa que Noemi adotou Obed, que Noemi pegou Obed para ser seu filho. E olha que tremendo, olha que como Deus surpreende quando nós temos a disposição de viver o novo de Deus, quando nós queremos abraçar o novo. Aquela mulher tinha perdido 2 filhos naturais. E Deus restaura a ela a dignidade, restaura a ela a situação financeira, e Deus restaura ela até com um filho. Porque a Bíblia diz que Noemi cria Obed como se fosse seu filho, ela adota Obed. De tal forma que as pessoas olham e falam assim: Noemi agora tem um filho. E sabe quem é Obed? Obed faz parte da genealogia de Cristo. Então antes o que ela tinha eram filhos naturais. Agora o que Deus acrescenta sobre a vida dela é um filho, e é um filho que vai fazer parte da raiz de Davi, que é da onde virá o Messias. Ou seja, Noemi tem a oportunidade de cuidar da genealogia do próprio Cristo. Noemi foi roubada pela situação da vida, perdeu um filho, mas Deus acrescentou a ela um filho espiritual e até natural, porque as pessoas viam isso de uma forma natural, um filho que era da raiz de Davi, que era ascendente, né, de Cristo. Deus conseguiu surpreender Noemi, porque ela teve a disposição de se aliar com a esperança, Ruth, e teve a disposição de se abrir para algo novo. Não ficou choramingando a situação dela. Ai, agora eu não tenho marido, agora eu não tenho filho. Nossa, Deus não me vê. Será que Ele não está vendo o meu sofrimento? Cadê Deus? Em vez de ficar murmurando, ela se abriu para o novo e falou: eu sei que Deus tem coisas novas. Eu sei que Deus está fazendo uma coisa nova e eu quero me abrir para esse novo. E o que eu quero falar para você nessa noite é a mesma coisa. Deus está fazendo coisas novas. Será que você não percebe? Deus está fazendo coisas novas, apenas se abra para receber o novo de Deus. Agora abre rapidinho lá comigo. Lá em Gênesis 41, e aqui a gente se encerra. Tem muita gente que fala assim, quem já ouviu aquela frase? Ninguém muda o passado, né? Eu concordo, mas eu discordo também em algumas partes. Porque você pode mudar a forma que você enxerga o seu passado. Você não pode mudar o que aconteceu, mas a forma que você encara o seu passado, isso você pode ter controle, né? E como você faz isso? Quando você tem um presente bom, um presente digno, você não consegue mais se lembrar das coisas passadas ruins. Quando você tem um presente, como é que é a palavra que eu usei aqui? Promissor, um presente promissor, você não se lembra mais do seu passado de dor. Amém? Repete assim comigo: quando eu tenho um presente promissor, eu não me lembro mais do meu passado de dor. Amém? Isso é bíblico. Você não precisa abrir, mas lá em Eclesiastes 5 fala assim: essa pessoa não ficará refletindo sobre os dias que se passaram, pois Deus a mantém ocupada, desfrutando as alegrias do seu coração. Ocupe o seu tempo, ocupe a sua vida com alegrias que Deus vai depositar sobre a sua vida hoje. A forma que você encara o seu presente hoje vai determinar se você esquece o seu passado de dor ou não. Porque quando você está feliz, quando você está alegre, quando você está realizada, hoje não tem tempo para você lembrar das coisas ruins. Quer ver? Uma mulher, esposa, bem casada, com uma família estável, um homem sacerdote, com filhos abençoados, ela vai ter como lembrar que lá na infância ela foi abusada? Não.
Porque o presente dela hoje é tão bom, Deus foi tão misericordioso, tanta graça, tanto favor, que ela não vai se lembrar mais aquilo com dor. Amém? Agora lá em Gênesis 41, Deus faz você esquecer das suas aflições. Gênesis 41, 51 e 52. Antes da gente ler, eu só quero contextualizar esse texto aqui também, porque tem um contexto, né? Assim como Deus levantou Ruth como uma ferramenta de esperança para aquela mulher, Noemi, Deus deu 2 filhos a José como uma ferramenta de esperança. A história de José é super conhecida. Nós não vamos ler, não vamos falar aqui, mas você já sabe disso. José foi traído pelos seus irmãos. José era alvo de inveja deles. José foi vendido como escravo. José teve seu caráter contestado. José foi preso. José foi caluniado. Mas chegou o tempo que José cumpriu o sonho. Teve um tempo que José teve o encontro com o sonho. E ele cumpriu aquilo que ele foi chamado para poder fazer. Só que, lá em Gênesis 41, Deus fala assim, que ele dá 2 filhos para ele. Gênesis 41, 51, fala assim: ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. E depois ele tem o segundo filho, e o segundo filho ele chama de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. E aqui eu quero que você profeticamente visualize isso comigo. José passou por momentos de muita dificuldade, de muita dor. Mas chega o tempo do cumprimento, e chega o tempo de Deus fazer algo novo na vida dele. E aí quando chega esse cumprimento, Deus marca esse novo tempo com 2 filhos. Primeiro, Manassés. Manassés significava: eu quero me esquecer de todo o tempo de aflição que eu tive. E Efraim significava, Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Primeiro ele esquece, depois ele celebra um tempo novo. E Deus faz a mesma coisa conosco. Mas como que ele vai confiar algo novo sobre a sua vida se você não consegue esquecer o velho? Se você não consegue se desfazer da sua história que não deu certo, dos seus erros, dos seus traumas, da sua vida, você fica presa a isso. Como nós vamos gerar, como nós vamos trazer à luz Efraim, que significa um tempo novo, se você não deu nem à luz ainda Manassés, que significa eu esqueço as minhas aflições. E eu quero que nessa noite você faça isso comigo. Nós vamos fazer profeticamente aqui. Eu sempre prego sobre parto, né? Nós vamos fazer profeticamente isso aqui. Nós vamos dar à luz esses 2 filhos que eu e você precisamos dar. Você precisa dar à luz a esses 2 filhos na sua vida. Primeiro nós vamos trazer à luz, nós vamos arrancar de dentro de nós Manassés, que fala: eu esqueço de todo o tempo de aflição, de tudo que eu sofri com a minha família, de tudo que eu sofri na casa do meu pai, eu esqueço, eu trago Manassés à luz. E depois nós vamos trazer Efraim, que significa tempo novo, prosperidade, naquilo que eu sofri, eu vou prosperar. Amém? E nós vamos fazer isso. Agora, minha amada, não tem como você trazer Efraim se você não trouxe a vida primeiro Manassés. Quem nasceu primeiro foi Manassés, não Efraim. E a bênção depois inverte, mas quem nasceu primeiro foi Manassés. Nós precisamos trazer a luz, nós precisamos trazer a vida. Largar, abrir mão, o tempo de aflição. Você está entendendo ou está muito complicado? Muita analogia, será? Não? Então nós vamos primeiro trazer à luz esse esquecimento que você precisa ter. Esquecimento da sua história, esquecimento que você pisou na bola, esquecimento que você errou, esquecimento do que não saiu aquilo como você imaginava. Você vai esquecer a empresa que faliu, você vai esquecer a gestação que não foi tão boa, você vai esquecer, né? Esquecer as suas maldições, você vai esquecer tudo aquilo que te aprisiona. E depois nós vamos trazer à luz um tempo novo. Abrir um tempo novo, abrir prosperidade, abrir revelação sobre a sua vida, amém? Coloque-se de pé. Quero chamar aqui ministros para orarem comigo, me ajudar.
E você pode vir aqui à frente, se você sente essa necessidade de trazer à luz o esquecimento das coisas antigas, mas também trazer à luz o tempo novo, o tempo de favor, o tempo de prosperidade, amém? Nós vamos fazer isso nessa ordem, porque a palavra é muito específica. Primeiro esquece, depois eu faço, né? E tem outro texto também que fala, como que eu vou derramar um vinho novo se o odre está velho? Como que você vai receber o novo de Deus se você ainda está velha, se você ainda está presa nas suas coisas passadas, nas coisas antigas? E nós vamos orar assim. Nós vamos trazer à luz Manassés e vamos declarar, você vai esquecer tudo aquilo que te causou dor, tudo aquilo que te causou paralisia, tudo aquilo que te causou medo. E depois nós vamos trazer à luz um tempo novo, amém?